Bom dia, cheguei por aqui. Olá. Olá, cheguei. Bom dia, Simone, Aldenice, bom dia. Uma grande noite abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tinge o horizonte, clareando a esperança. João Carlos, bom dia. Do amanhecer. Espera o pessoal chegando. Escutar uma musiquinha aí. Vamos lá. Noites convulsivas, vertem lágrimas, ranger dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, Aurora. Sônia, bem-vinda. Bom dia. Louco pasta, juntos ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham, os homens se envolviam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arte fazendo um belo pão, entre florindo olhar, a aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vinda alvorada, arte fazendo um belo bom, entre florindo olhar, a aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda. Bom, gente, vamos começar. Vamos fazer a nossa oração da manhã, né? Para quem acordou agora, para quem acordou faz tempo. Eu acordei faz um tempinho mesmo. Um tempão, na verdade. Vamos lá.
Vamos fechar os olhos, agradecer por esta manhã, por mais uma oportunidade de mudar, de recomeçar sempre, de confiar em Deus, de confiar em si mesmo, de aprender a ser humilde, de aprender a aprender e a ensinar. Muito obrigada por esse momento, Jesus, pela sua amizade, pelo seu acalento, por estar conosco sempre. Obrigada pela espiritualidade amiga, que nos ajuda tanto no dia a dia, nas lutas diárias. Mas temos que sempre recomeçar, não devemos desistir. Que Jesus esteja em seus lares, em todos os lares, em todos os corações, em todas as mentes. Muito obrigado, que assim seja. Bom, a lição de hoje, Jonatas, bem-vindo, bom dia. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, tá? Que é esse aqui, grandão e grosso aqui, ó. Capítulo 10, hoje. Ele se chama Levantai os Olhos, tá? Então vamos começar o que Emmanuel nos traz. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus. Fica a parte de João 4,35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa, destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Então, Emmanuel nos traz uma lição muito importante. Por quê? Ele fala, o mundo não só se resume à satisfação alimentar, ao excesso de comida, aos instintos, ao prazer sexual ou aos prazeres da vida, porque a gente se limita muito ao nome prazer em só relacionado a algo sexual, mas prazer também pode ser algo bom pra gente, não é? Então, como se fosse só enxergasse aquilo ali, só os desejos mundanos, não é? Algo que lhe satisfaça naquele momento, que lhe traga no momento coisas boas, mas você sabe no fundo que aquilo ali não vai lhe trazer coisas boas, não é? A gente acha que o mundo de hoje só se resume a isso, a comer, dormir, não é?
a se enveredar aí pelos vícios morais, pelos vícios materiais, pelas drogas, pelo sexo, entendeu? Nossos instintos ainda estão muito exacerbados. Infelizmente, a gente ainda anda por esse caminho, algumas vezes. Mas ele diz aqui: há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Então, a nossa existência, nossas existências futuras também, não só se resume a isso. Porque isso faz parte do primitivismo, faz parte do instinto do ser ainda, não é? Então não é algo duradouro, é algo passageiro e a gente aparentemente acha que vai suprir algo em nós, mas não vai, porque é muito passageiro. Na hora a gente acha que supre aquele vazio, mas depois vai embora e a gente quer mais, sempre mais, nunca está satisfeito, porque aquilo ali não vai durar para sempre. O que dura para sempre é o quê? Né? O laborioso serviço de iluminação espiritual requisita ao homem. Então, é o trabalho, é o servir com boa vontade e com amor. Não é só... Claro, gente, que eu não estou dizendo aqui para você deixar de descansar na hora que tem que descansar. Seu corpo precisa de descanso. Não estou dizendo para você deixar de aproveitar as pequenas coisas da vida, como também pode ser um chocolate de vez em quando, uma sobremesa, um momento de filme para você ver. Isso são lazeres saudáveis. Mas o problema é que a gente exagera um pouco, né? Demais, e acaba se prejudicando. É esse ponto, tá? E a existência não só se resume a isso. Há momento de trabalhar, né? Para o espírito, ele trabalha e estuda eternamente, tá? E temos que ter esse esforço de continuar estudando eternamente, porque, infelizmente, quando a gente desdobra, né, no sono, quando a gente não dorme muito bem, quando a gente não tem o hábito da prece, não tem o hábito de fazer coisas boas durante o dia, só tem o hábito de reclamar. Maria de Paula, seja bem-vinda. Só tem o hábito de reclamar, a gente não vai para zonas muito boas quando a gente desdobra. A gente, infelizmente, é acompanhado por irmãos que ainda estão meio perdidos. Então, a gente vai para zonas um pouco inferiores. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né? Nosso livre-arbítrio, né? A maneira como a gente faz as coisas, fala, pensa. E procurar cultivar essas virtudes, procurar aí servir da melhor forma possível, independentemente de onde você esteja trabalhando, estudando ou fazendo algo dentro do lar, tá? Sempre cultivar, né, conhecimento, sempre propor em prática principalmente. Porque quando a gente tem esse modo de vida, a espiritualidade amiga está sempre bem mais perto da gente. Eles estão sempre aqui. O problema é que a gente se desliga dela, infelizmente, não é? Mas eles estão sempre aqui a nos ajudar. E quando a gente entra em contato, é que eles se ligam mesmo. Eles colocam ali suas intuições para o nosso próprio bem. Ideias que a gente precisa ainda passar ou para ajudar alguém, não é? Então esse é o objetivo da nossa encarnação. Então a gente traz nessas outras encarnações conhecimentos e experiências. E o objetivo da nossa encarnação é a evolução espiritual, não é? Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da mente, não é? Não é só vício, não é só coisas mundanas, porque é tudo passageiro. O que fica pela eternidade no nosso coração é as nossas virtudes, é a nossa intenção perante as coisas que a gente faz hoje aqui no mundo. Quando você vai trabalhar, não é um trabalho não tão prazeroso, mas você tem que aprender a tornar-se prazeroso e agradecer por aquilo todos os dias, porque tem pessoas que não têm trabalho, não têm casa, não têm comida, não é? E esse é um ponto também importante a se falar. A gente quando tiver alguma coisa sobrando ou em casa, assim, que seja para uso, que dê para se alimentar, que a gente procure ajudar alguém que não tenha, não é? Muitas vezes algo sobra na nossa casa, a gente ainda reclama, ainda exige mais coisas, não é? Então temos que aprender a agradecer. Pelo simples fato de comer de manhã, comer à tarde e ter uma alimentação à noite. As 3 refeições diárias que a gente tem, não é? Só por isso a gente deve agradecer, por acordar, não é? De estar aqui com a nossa querida amiga Babi aqui e a espiritualidade, né? Mili, seja bem-vinda, bom dia. Então ele Emmanuel foca para a gente entrar nesse caminho do bem,
da porta estreita. Porta estreita não é um caminho muito fácil, mas tem que haver esse movimento de esforço, não é? Tem que ter essa prioridade de andar no caminho do bem, do sacrifício, do servir. Porque a gente não está aqui a passeio, não está aqui só para dormir, para comer. Não, isso faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa disso ainda por conta do nosso corpo. Mas o nosso espírito ainda necessita aprender, necessita servir, necessita ainda trabalhar, tá? E estudar muito. Então aqui fala, é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então a gente tem sombra, tem luz, tá? Mas a gente não deve nem negar nenhuma nem outra, a gente deve acolhê-las e cultivá-las, né? No caso das sombras, devemos entendê-las e deixá-las embora, né? Ressignificar elas, como se você tivesse transformar um diamante bruto num diamante um pouco mais lapidado, não é? A virtude, você tem ela, você acha que não tem, mas tem muitas. O problema é que a gente se deixa apagar-se, ela fica ali enferrujada dentro de nós e precisamos dar uma lixadinha, uma pinturazinha nela, regar todo dia ali, né? Plantar, ter aquela sementinha também, para ser outro exemplo. Uma sementinha que a gente faz um plantio ali e todo dia coloca uma água, coloca uma areiazinha que tenha nutrientes ali também, não é? E aos poucos ela vai formando aquele broto, vai formando o caule, as folhas, as flores futuramente, os frutos futuramente. Então tudo é um processo, né? Não devemos desistir, certo? E para terminar aqui a última parte, infelizmente aqui, ele fala que infelizmente a gente deixa apodrecer, como comentei antes, né? E se deixa levar pelas tristezas, pelo fracasso, pelo desengano, não é? Acha que essa sua realidade é a sua realidade e não vai mudar mais, não é? Só porque você errou. Temos que lembrar que somos espíritos imperfeitos, estamos aprendendo ainda. E precisamos entender que precisamos passar por essas coisas ainda, precisamos ainda passar pelas dores, pelas caídas. A gente precisa aprender a levantar e recomeçar de novo, tá? Porque a gente é espírito imperfeito, a gente erra ainda, a gente não entende algumas coisas ainda. Tem outras que a gente já entende, mas às vezes a gente sabe de muita coisa, mas para colocar em prática não faz na forma correta. Não é? Então isso é assim, a gente vai errando, vai aprendendo, vai vivendo, vai acertando. Tem dia que a gente vai acertar, vai fazer muita coisa boa. Tem dia que a gente vai ficar totalmente impaciente, vai gritar com alguém, vai falar, xingar alguém, é normal. A gente tá aprendendo ainda, tá? Mas que isso não seja uma coisa contínua, longa, esses erros. Claro que ao longo do tempo a gente vai errando, mas a gente vai perceber que não precisa mais dessa atitude. A gente vai começar a nos observar e vai errar menos, chegando a um ponto em que a gente não faça mais isso. Não grite mais com ninguém, fique mais em silêncio, entenda que aquela pessoa está ali também doente como nós, não é? Então não tem direito nenhum de julgar ninguém, né? Ninguém tem direito nenhum de julgar a gente, mas se alguém não julgar, a gente tem que entender que aquela pessoa ali está dando o que ela tem e ela não entendeu ainda o propósito ali, né? Da gente recomeçar. E já que a gente entende, a gente ora por essa pessoa, tá bom? E ora por nós também, porque vai ter momentos que a gente vai ser ignorante com alguém, né? Infelizmente. Mas precisamos aprender, precisamos caminhar. Esse é o objetivo da encarnação. Aprender e recomeçar constantemente, consistência, não é? Não é só dormir, não é só comer, essas coisas básicas que às vezes a pessoa só vive por isso. Só vive assistindo filme, só vive vendo série, né? Só vive comendo, saindo, só essas coisas mundanas que são passageiras. Mas algo como se você tivesse, se você plantar uma semente, tivesse uma base, você não está construindo isso. Você não está indo atrás de estudo, de esclarecimento. Isso aí é uma coisa muito perigosa, não é? Porque você vai viver por viver aqui, vamos embora, tá aqui, vamos embora. E não procura se embasar em algo que você se sinta bem, né? Se sinta seguro. Essas fugas, essas coisas que a gente faz por fora, são fugas, porque a gente tem medo de enxergar nós mesmos e encontrar algo que a gente tem medo de encontrar.
né? Então precisamos olhar mais para dentro. Precisamos também desses momentos, algumas vezes, de descanso, de lanche, de filme, mas também vamos voltar ao trabalho, né? Há momentos e momentos, né? A Aldenice falou aqui: as sombras, emoções negativas, ressignificar em sentimentos bons. Verdade. E esse processo é bem complicado, bem difícil, tá? Então vamos fazer uma prece final, tá, gente? Que a lição de hoje é essa, tá? E que a gente olhe tenha o olhar mais para cima. Foi o que ele diz aqui. Levantai os olhos por quê? Porque precisamos tomar essa atitude, não é? Não devemos ficar o tempo todo com o olho para baixo ou com a venda aqui, só enxergando o que a gente quer e fazendo o que a gente quer, pensando que aquilo é o melhor pra gente. Porque às vezes quando a gente ora, até quando a gente ora, orar é importante sim, mas até quando a gente ora, a gente pede algo que a gente nem precisa, porque Deus sabe o que a gente precisa. Então tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente passa é necessário pra gente. Mas isso não quer dizer que a gente não deva correr atrás dos nossos objetivos. Devemos sim agir, mas devemos agir com bom senso, devemos agir aí com discernimento, não é? Com fé, coragem e esperança, tá? Em dias melhores, tá certo, gente? Então, hoje é quinta, hoje é quarta. Ai, Jesus, sei não. Deixa quieto. Amanhã, dia 1º de julho, gente, a primeira live do mês de julho, tá? É o capítulo 11, chamado Abre a Porta. Tá certo, gente? Vamos botar uma musiquinha aqui para a gente terminar, tá? Que já eu tenho um compromisso. Oxi. Apoio, viu? Tá? Vou colocar a musiquinha rapidinho aqui que eu tenho um compromisso já. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos finalizando aqui, tá, gente? Vamos finalizar. Vamos lá. Obrigado, gente, pela companhia. Já eu termino com a oração, tá?
Nascimento Gomes, bem-vinda. Vai ficar gravada a live, tá bom? Bom dia. Terminando já. Da vida, glorifico o eterno Criador, vive canções de alegria, no mais sublime Bom, gente, vamos fazer a prece para terminar. Vamos lá, fechando os olhinhos e agradecendo a Jesus, nosso querido amigo, que está sempre aqui conosco em nosso lar. Muito obrigada, Jesus, por estar aqui. Que o Senhor permaneça ao longo do dia conosco, nos lembrando, nos protegendo, nos lembrando que precisamos nos reequilibrar, recomeçar e recomeçar sempre. Que não desistamos da luz, que não desistamos de ser melhores, que o desânimo não nos deixe levar, que a gente, quando encontrar alguém no caminho, que a gente abra um sorriso, que a gente não julgue, que a gente não critique, que a gente sempre fale coisas boas para alguém e fale coisas boas para si mesmo também, porque muitas vezes a gente se cobra muito, se julga demais e a gente acaba se martirizando por algo que pode se resolver. Então, que o Senhor esteja conosco ao longo do dia. A gente sabe que pode contar com você, pode contar com a espiritualidade. Estão sempre aqui a nos ajudar, a nos amparar. Que a nossa Mãe Maria esteja aqui conosco nessa manhã e ao longo do dia. Que nos ampare e nos proteja com seu amor de mãe, com sua energia, a energia de cor lilás ou cor azul do céu. Algo que nos acalenta, que nos protege. Obrigada à espiritualidade amiga e ao nosso guia espiritual, que está sempre desde muito tempo conosco, nos ama tanto. Nosso querido amigo, muito obrigada. Que assim seja. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Quem está aqui foi Joãozinho, Aldenice e Sônia. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Vai ficar gravado. Quem quiser compartilhar aí, fiquem à vontade, tá bom? Talvez alguém esteja precisando dessa mensagem, tá? E eu vou indo, né, cuidar da minha vida também. Tá bom? Beijinho no core. Vocês tenham um dia ótimo hoje, tá? Beijão. Tchauzinho.